Olá, pessoal, uma boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui ao vivo no canal do Núcleo de Telesaúde de Minas Gerais, da UFMG, para transmitirmos a web palestra com o tema Atividade Física, Práticas Corporais e seus benefícios para a atividade e seus benefícios para a saúde mental e geral. Iniciaremos agora. Hoje nós vamos contar com a participação da Bárbara Quintela Zanetti Reis, que é fisioterapeuta pela Unifenas, especialista em geriatria e gerontologia pela UFMG, referência técnica estadual de alimentação saudável e adequada e atividade física na Secretaria Estadual de Minas Gerais. Contaremos também com a presença da Cristiane Santos Matos. A Cristiane é biomédica pela Universidade Federal de Santa Cruz, pós-doutora em infectologia e medicina tropical pela Faculdade de Medicina da UFMG, e atualmente ela é coordenadora nacional de práticas integrativas e complementares em saúde na Secretaria de Atenção Primária à Saúde no Ministério da Saúde do Brasil. Contaremos também com a participação da Camila Andrade de Souza. A Camila Andrade é profissional de educação física, pós-graduada em cinesiologia, biomecânica e treinamento físico, pós-graduada em gerontologia e interdisciplinaridade pela São Camilo, bacharelado e licenciatura em educação física, atualmente coordenadora multidisciplinar, bolsista do programa Envelhecimento Ativo da UFMG, educadora física do Mais Saúde. Contaremos também com a presença do Jefferson Eustáquio Fonseca, que é professor de dança de salão, graduando do curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Minas Gerais da UFMG, coordenador multidisciplinar bolsista do programa Envelhecimento Ativo da UFMG. Antes de iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de cumprimentar todos os nossos participantes, todos os nossos palestrantes e dar alguns avisos para vocês. Ao longo da nossa apresentação, vocês podem deixar perguntas no chat do YouTube. Para fazer isso, vocês só precisam estar logados em contas Google, que vocês conseguem participar do nosso chat ao vivo e podem deixar perguntas para os participantes. Aí, no final da conversa, a gente passa essas perguntas para os palestrantes para uma discussão. Essas perguntas vão ser passadas ao final de todas as apresentações. Nós vamos dar início agora à apresentação da doutora Cristiane Santos. A seguir, teremos a apresentação da Bárbara Zanetti, depois da Camila Andrade e depois do Jefferson Eustáquio. Então, uma boa tarde a todos. Vamos dar início. Seja bem-vinda, doutora Cristiane. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Antes de mais nada, eu gostaria, em nome da Mariana e da Bárbara, agradecer a toda a equipe de Minas Gerais pelo convite. Dizer para vocês que Minas foi minha casa durante 7 anos, onde eu morei aí em Belo Horizonte e tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação, tanto na Fiocruz, mestrado e doutorado, ali no Centro de Pesquisas René Rachou, e também logo depois na Faculdade de Medicina da UFMG. Então, me sinto em casa, muito obrigada, tenho ótimos amigos, Minas está no meu coração. Bem, o tema que me foi passado hoje é um tema bem interessante. Eu gostei muito de fazer essa reflexão, né, preparando essa apresentação, e aqui pelo Ministério da Saúde vamos tentar dar algumas contribuições. Pensamos em uma apresentação de forma geral, pensando que aqui a gente tem um público diverso, então estamos à disposição para quaisquer tipos de perguntas. Ao final deixarei os meus contatos e o contato aqui da nossa secretaria, e bem, estamos aqui gratos pela oportunidade. Só confirmando se vocês me escutam e se dá para ver a minha tela. Sim. Sim? Ok. Então, bem, aqui, atualmente, né, eu estou como coordenadora nacional da Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde,
que fica localizada no Departamento de Saúde da Família, que faz parte da Secretaria de Atenção Primária em Saúde. Então, o título da nossa palestra hoje são os benefícios das práticas corporais para a saúde. De uma forma bem didática, eu pensei em dividir a nossa apresentação em 3 pontos básicos. Numa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre os antecedentes, alguns alinhamentos de conceitos. Na sequência, eu vou dar um panorama geral sobre a nossa política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre as práticas corporais e os benefícios para a saúde, que é o nosso tema aqui da nossa webconferência. Bem, começando pela nossa primeira parte, como antecedentes, é muito importante, creio que a gente tenha uma definição muito clara do que vem a ser as medicinas tradicionais, complementares e integrativas em saúde. Então, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, nós podemos definir as práticas, né, as práticas ou medicinas tradicionais, como um amplo conjunto de práticas de atenção à saúde, baseado em teorias e experiências de diferentes culturas utilizadas para a promoção da saúde, prevenção e recuperação, levando em consideração o ser integral em todas as suas dimensões. As MTCI constitui importante modelo de cuidado à saúde, sendo em muitos países a principal oferta de serviços à população. A Organização Mundial de Saúde, juntamente com a OPS, nos dão esse conceito, e que aqui no Brasil, as medicinas tradicionais complementares integrativas, nós abarcamos no conceito de PICS, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Bem, do ponto de vista global, nós temos, pela Organização Mundial de Saúde, a estratégia em medicina tradicional, que tem aí um período de planejamento estratégico de 2014 a 2023, e é interessante a gente ter em nota alguns números, né? Dos mais de 180, se não me engano, são 183 Estados-membros da OMS, 170 já reconhecem o uso da medicina tradicional e complementar a partir de 2018. 50% dos 194 Estados-membros, aqui está o número correto, 194, já tinham uma política nacional até 2018, né? E muitos desses países que ainda não têm já estão em caminho de efetivar sua política em medicina tradicional. E desses 124 Estados-membros da OMS possuem leis ou regulamentos para medicamentos fitoterápicos desde 2018. Aqui, no nosso país, né, além da nossa política, a gente também tem uma política de fitoterápicos, né, que a gente vem dialogando junto, que fica sobre a responsabilidade da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Bem, também uma outra iniciativa importante que faz parte também do escopo de trabalho da OMS é o que vem desenvolvendo a BIREME, que é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, e a BIREME, ela tem uma página muito rica também a respeito das medicinas tradicionais complementares e integrativas, que eu convido todos que não conhecem a conhecer, que é a BVS-MTCI. Quando a gente fala também no escopo de trabalho da OMS, a gente pensa, engloba também tudo que vem sendo realizado pelas Nações Unidas, e nesse contexto é importante mencionar a Agenda 2030, onde nós temos aí 17, em vigência, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, sendo que, dentre esses, o objetivo número 3, ele fala sobre saúde e bem-estar, né? E a pergunta que cabe aqui, nesse contexto, é como que as medicinas tradicionais, complementares e integrativas podem auxiliar, podem apoiar para que o Brasil, aí trazendo mais o tema para o nosso terreno, consiga ajudar a alcançar as metas, que são 19, estabelecidas por esse objetivo número 3. Que tem como objetivo geral assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades. Bem, nesse contexto, recentemente, dia 25 de março, nós tivemos aqui uma reunião do BRICS, né? Para quem não conhece, o BRICS é um bloco que foi criado, um bloco econômico entre 5 países, Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul, no qual nós discutimos exatamente sobre medicina tradicional complementar e integrativa. Então, eu participei aqui, né, enquanto Ministério da Saúde, representando a nossa política, a nossa coordenação, exatamente na discussão de alguns pontos estratégicos, e os principais foram o papel da medicina tradicional e a sua contribuição para alcançar os ODS, especificamente o ODS número 3. Um segundo ponto discutido é a integração da medicina tradicional para a própria integração no sistema de saúde. Aqui a nossa política, vocês vão ver um pouco mais à frente, eu vou trazer alguns dados oficiais. Foi feito um trabalho há mais de 15 anos, ao longo de 15 anos, um trabalho muito efetivo no sentido de integrar e implementar a nossa política no SUS. Então, hoje já são mais de 4.000 municípios que apresentam as PICs, né, como oferta no SUS. E, por fim, nós também discutimos nessa reunião a cooperação na área de plantas medicinais com relação à conservação, cultivo e exportação. Então, foi uma reunião chave, né? Já começamos aí 2021 com metas bastante ambiciosas de cooperação técnica internacional entre esses países. Bem, entrando um pouco agora na nossa política nacional, para quem não sabe, né, nós temos uma política num panorama bem rápido. Todo esse tema ele já vem sendo discutido desde as conferências nacionais de saúde, né, há muitos anos, e em 1999, eu diria que começa aí, né, um protagonismo de procedimentos relacionados à homeopatia e acupuntura já no SUS, né, e a partir de então, desses nossos dois protagonistas, a gente vem aí com a portaria número 971, de maio de 2006, que vai simplesmente implementar 5 práticas e constituir a nossa política, né? Ao longo desse tempo, nós fomos trabalhando do ponto de vista de estruturação dessa política no próprio Ministério da Saúde e também com relação aos sistemas de informação em saúde, né, para apoiar os municípios nessa implementação, e nós temos aí, então, um caminho percorrido com relação a isso, onde foram sendo agregadas novas PICs, né? Então, alguns marcos de forma muito rápida, nós temos aqui em 2017 também o incremento de 14 novas PICs, a nossa política nacional, né? E em seguida, no ano seguinte, em 2018, nós tivemos também mais 10 novas PICs incluídas na nossa política, totalizando hoje 29 práticas oferecidas em nossa política, no nosso Sistema Único de Saúde. Bem, aqui só um rápido resumo, né? A nossa política está disponível para quem não conhece, quem quer entender um pouco mais. Já estamos na nossa 2ª edição, né? E os objetivos principais da nossa política são 3 que eu destacaria: incorporar e implementar essa política no Sistema Único de Saúde, contribuir para o aumento da resolutibilidade do sistema e para ampliação do acesso às PICs, e também o uso racional dessas PICs no sistema de saúde. Como eu falei anteriormente, né, hoje nós temos 29 PICs na nossa política. Estamos estabelecendo um processo também de revisão da nossa política, uma das nossas metas a serem iniciadas ainda esse ano de 2021. Bem, muito rapidamente, só para que vocês conheçam também, a Coordenação Nacional de Práticas Integrativas, ela está alicerçada basicamente em 4 eixos de ações, né? São eixos que estão relacionados às diretrizes que compõem tanto o Plano Plurianual de Saúde, como também o nosso Plano Nacional de Saúde, com vigência até 2023. Então, atualmente, o planejamento estratégico desta coordenação está alinhado com essas diretrizes e estão alicerçados no eixo de gestão, atenção à saúde, pesquisa e formação, onde na parte da gestão entende-se que é importante uma qualificação da gestão da política nacional, né, em todos os municípios. No caso da atenção em saúde, extremamente importante fortalecer as PICs na APS e
com relação à pesquisa, cada vez mais vem sendo exigido e buscado quais são as evidências científicas para a utilização das PICs, né? E essa informação é de extrema relevância do ponto de vista de informação, organização de informações, né, para subsidiar a gestão, as decisões em gestões, principalmente em gestões públicas. Então, é um eixo fundamental também. E, por fim, a parte da formação, que vem sendo trabalhada como uma estratégia de expansão, né, não só do ponto de vista de expansão a nível geográfico, como também do ponto de vista de expansão do ponto de vista multidisciplinar. Então, esses 4 eixos hoje compõem a nossa coordenação, os eixos estratégicos de ação da nossa coordenação. Bem, desde fevereiro de 2021, então, a CNPq está sob nova gestão, né, que eu assumi recentemente. Então, nós estamos fazendo uma reavaliação, tanto do planejamento estratégico, como também de toda a interação das nossas ações realizadas até o momento, né, e temos aí algumas ideias interessantes e também a inclusão de novos objetivos estratégicos. Então, como eu falei anteriormente, está na nossa mira a revisão, né, em uma nova edição da Política Nacional. Nós também estamos verificando as possibilidades, né, mediante a situação sanitária que nós nos encontramos, relacionada à pandemia de coronavírus, a execução do nosso Intercongrepix, né, seria o terceiro Intercongrepix, presencial no ano que vem, então vamos estar monitorando essa questão. Estamos também finalizando um trabalho que se iniciou no ano passado, né, de avaliação, diagnóstico situacional da implementação da PNPICs em todo o território brasileiro, né, e esse trabalho vai trazer para a gente uma base bem interessante do ponto de vista de implementação da política, para que a gente possa focar no monitoramento e avaliação. Então, esses são alguns pontos discutidos até o momento, nós vamos trazer mais, em breve vamos também fazer público esse planejamento estratégico com uma visão um pouco mais diferenciada, a ser executada até o ano de 2023. Bem, ao longo desses anos, a coordenação desenvolveu diversos tipos de publicações técnicas, né, e também de parcerias estratégicas com outras instituições para desenvolver diversos tipos de informes, artigos, documentos técnicos, para informar não só os gestores, mas também o público em geral e os profissionais de saúde que trabalham com as PICs no SUS. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo, né, que são as respostas rápidas, uma parceria com o Fiocruz, no qual foram produzidos esses materiais de consulta. Recomendo que vocês entrem nesse site da Fiocruz, que vocês conheçam esses materiais, né. Aqui tem, por exemplo, falando sobre eficácia e efetividade da yoga para o tratamento de obesidade, um tema extremamente relacionado agora com essa questão da educação física que a gente traz nessa webconferência de hoje, a importância também da meditação e da acupuntura, né? Então, é bem interessante, recomendo a leitura. Outras publicações também nossas, temos muitas, mas aqui eu estou trazendo algumas que são chaves, além da nossa política nacional, o Manual de Implementação dos Serviços de Práticas Complementares no SUS, o glossário, onde tem algumas definições básicas de termos que nós utilizamos no dia a dia, nas práticas, e também alguns volumes que foram sendo publicados relacionados a temas específicos dentro das práticas, então de bioenergética também, que é um tema bem interessante, recomendamos a leitura. Vale a pena também entrar no site do AvaSUS, para quem não conhece, que é uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde temos aí hoje 6 cursos disponibilizados gratuitamente, relacionados às práticas integrativas. É só entrar no site, fazer inscrição, e aqui nós temos um curso que é de introdução às práticas integrativas e complementares, relacionadas especificamente ao nosso tema de hoje, que é as práticas corporais e mentais relacionadas à medicina tradicional chinesa. Então, é um curso que já tem aí mais de 15 mil alunos inscritos. Bem, partindo já para o bloco final, né, da nossa apresentação, vamos falar um pouco agora mais sobre as práticas corporais e os benefícios para a saúde. Bem, quando nós falamos de práticas corporais,
Eu vou colocar aqui como exemplo nosso as práticas que são tradicionalmente abordadas segundo a medicina tradicional chinesa. Sabemos que existem outros, então, do ponto de vista teórico, há uma certa diferenciação com relação às práticas corporais. Então, aqui eu vou colocar como foco nosso a medicina, as práticas relacionadas à medicina tradicional chinesa. Então, apenas para a gente ter um alinhamento de conceito, definimos, então, essas práticas corporais como atividades que envolvem movimento ou manipulação corporal, atitude mental e respiração com o intuito de equilibrar o Qi, segundo os princípios da medicina tradicional chinesa. São exemplos, né, de práticas relacionadas à medicina tradicional chinesa, o Qigong, ou Qigong, Shiatsu, Tuiná, Tai Chi Chuan, Duin, Liangong e meditação também. Bem, aqui, só para vocês terem ideias, né, ideia de alguns dados oficiais que são de fonte do nosso sistema de informação CISAB, aqui, quando nós analisamos a oferta dessas práticas corporais em medicina tradicional chinesa por região, nós verificamos, né, que no período de 2020, o Sudeste aparece aí como região onde tem o maior número de oferta desses procedimentos, né, passando de 21 mil procedimentos, aproximadamente 62% da oferta geral no SUS, totalizando mais de 34 mil atendimentos apenas no ano de 2020. E quando a gente vai fazer uma análise com relação a essa região sudeste, nós vemos que Minas Gerais contribui para o maior número de ofertas nesse tipo de práticas corporais, estando então aí com 40%, né, mais de 3 mil procedimentos relacionados às práticas corporais no SUS. Bem, nós sabemos, né, que as práticas corporais, elas têm diversos benefícios para o nosso corpo, para o nosso bem-estar e qualidade de vida, dependendo da prática que você pode escolher a praticar, tem maiores benefícios para um determinado componente. Então, por exemplo, já foi identificado que melhora o controle da pressão arterial para a população que participa desse tipo de prática, melhora os quadros de dores crônicas, também como fortalece a musculatura, a gente está falando de atividades físicas, então auxilia também na autonomia dos idosos, né, para que tenham então um envelhecimento um pouco mais consciente e saudável, contribuindo também para a melhora dos fatores cognitivos, melhora geral do bem-estar e da qualidade de vida, e existem alguns estudos que apontam a questão de que quanto mais se pratica algum tipo de prática corporal, o uso de medicamentos ele vai decaindo ao longo do tempo. Existe uma publicação recente da nossa coordenação que é muito interessante, né, que é um informe de evidência clínica em práticas integrativas e complementares, faz parte de uma série de informes que já foi publicado. Esse especificamente é sobre atividade física e fala sobre as práticas corporais em medicina tradicional chinesa, né? Como, por exemplo, o Tai Chi Chuan, que estão associados na prevenção dos principais fatores de riscos para doenças crônicas e auxilia também na redução do peso corporal, diminuição da pressão arterial, triglicérides, colesterol, né, para quem faz a prática dessas atividades. Então, convido vocês também a conhecer esse informe, que está relacionado ao trabalho que foi feito em parceria com a BIREME e o Consórcio Acadêmico de Saúde Integrativa, onde foram realizados diversos mapas de evidências, né, em PICs. E esse mapa, especificamente, que fala das práticas mente-corpo em medicina tradicional chinesa, ele é bem interessante. Foram avaliados mais de 180 artigos científicos, desde o período de abril de 2020 até março de 2021, né? Esse tema ele vem sendo, no site, vai sendo atualizado frequentemente. Então, só para vocês terem uma ideia, destaquei aqui 2 achados importantes desses mapas de evidência que nos falam relacionados ao yoga, por exemplo, né, que pode ser considerado preliminarmente uma intervenção segura e eficaz para reduzir o índice de massa corporal em indivíduos com sobrepeso ou obesos. E, por um outro lado, o Tai Chi Chuan,
né, que combinado com outras intervenções também tem apontado para um efeito significativo na redução de incidências de AVC em pacientes mais idosos, adultos e idosos. Bem, aqui eu trago para vocês terem uma ideia, talvez quem esteja ouvindo pela primeira vez esse tema, que existem muitas publicações mesmo a respeito das práticas integrativas relacionadas aos benefícios para a saúde. E aqui falando do nosso tema, então nós temos artigos que falam sobre esses benefícios do Duin, do Lian Gong, das práticas em geral, meditação, Tai Chi Chuan. Então, aqui, Shiatsu também. Então, aqui eu coloquei uma série de artigos interessantes para que se possam verificar, né, como leitura, essas evidências científicas. Também do Tuiná, nas práticas mente-corpo. E eu quero finalizar a nossa apresentação aqui, claro, destacando duas publicações recentes brasileiras, né, interessantes, que falam sobre a saúde, dor e atividades de vida diária entre idosos e praticantes de Lian Gong sedentários. Sabemos que essa prática, como eu falei lá anteriormente, vai fazer com que os idosos tenham, né, aos poucos, uma autonomia de uma forma um pouco mais consciente com relação ao seu corpo, né, e ao processo de envelhecimento em si. Então, esse artigo ele fala sobre essas questões e fala sobre quanto que essa prática contribuiu para que esses idosos pudessem, então, ter uma qualidade de vida melhor. E, por fim, aqui, esse artigo também que é bem interessante, são sobre contribuições e desafios das práticas corporais e meditativas à promoção da saúde na rede pública de atenção primária do município de São Paulo. Então, interessante essas leituras para vocês verem o quanto que essas práticas realmente elas contribuem para uma qualidade de vida mais saudável. Por fim, eu finalizo a minha apresentação aqui. Para vocês verem, aqui eu estou por aqui, enquanto eu vou falando, vocês me acham aqui na foto. Eu faço parte da Associação Mundial de Tai Chi, que é o estilo Shen, e aqui tenho meus 3 mestres, queridos mestres, da direita para a esquerda, né, o Flávio Pessoa, depois vem o Jean Silverstoff e a mestra Mônica. E aqui é a nossa turma de Brasília do Tai Chi, a prática corporal que eu escolhi. A gente está um pouco, eu particularmente, um pouco parada devido a essas questões sanitárias, de distanciamento, isolamento, mas eu confesso para vocês que nada melhor do que a gente provar e saber desses benefícios, além da leitura dos artigos científicos, a gente provar em si mesmo, né? Então, eu sou testemunha viva do quanto que, por exemplo, o Tai Chi, que foi a prática que eu escolhi para mim, me faz bem, me desestressa, acima de tudo, e eu creio que uma frase que tem tudo a ver com o Tai Chi, e que para mim me ensina muito, é a questão de que nada é permanente exceto a mudança. No Tai Chi, o tempo inteiro você está fazendo um movimento, integrando céu e terra, e você está, ao mesmo tempo que você trabalha a sua respiração, você trabalha o seu corpo, é um movimento atrás do outro, e nós, assim, ao finalizar uma prática de Tai Chi, a gente se sente totalmente integrado mesmo a esse planeta Terra. Então, eu deixo para vocês o meu muito obrigada por essa oportunidade. Nós estamos totalmente à disposição para colaborar, para aportar o que for necessário do ponto de vista da nossa Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Estamos em reformulação, estamos novamente em um momento de transição, né, de planejamento estratégico, e estamos aqui para escutar os estados, para apoiar e atuar em conjunto. Então, muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, doutora Cristiane, pela sua apresentação. Foi excelente, trazendo um tema muito importante. Nós já tivemos apresentações sobre práticas integrativas e complementares aqui no canal, antes no canal dos SETs mesmo, porque é uma demanda muito recorrente dos profissionais. Eles sempre mandam para a gente pedindo para falar sobre o PIX. Então, muito obrigada pela sua apresentação.
Ela deixou o contato dela aí para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, caso ela não esteja presente no momento da discussão, aí vocês podem estar direcionando essas perguntas diretamente no e-mail dela, né, Cristiane? Sim, estamos à disposição. Muito obrigada, Mariana. Então, muito obrigada pela apresentação. Agora, dando continuidade, nós vamos iniciar a apresentação da Bárbara Quintela Zanetti. Olá, Bárbara. A Bárbara é referência técnica estadual na coordenação de alimentação saudável e adequada e atividade física na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Então, seja bem-vinda, Bárbara. Pode iniciar a sua apresentação. Tá dando para ver, Mariana? Tá, sim. Peraí que não foi no começo. Ai, meu Deus. Lá no cantinho, lá embaixo. Isso mesmo. Eu queria agradecer a primeira presença de todos e a atenção dos sets para a gente promover esse encontro, mesmo que seja virtual, né, gente? Vou falar um pouquinho sobre os dados e as ações estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde. Bem, gente, a gente vai falar muito hoje sobre os benefícios da atividade física, né? O mais importante que a gente deve lembrar é que a atividade física é um fator de promoção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. E a gente sabe que as doenças crônicas hoje são uma comorbidade muito, muito relevante, né, no processo do Covid, né? Os casos mais graves geralmente são os pacientes crônicos. A atividade física, gente, aumenta os níveis de saúde e qualidade de vida. Mas eu vou deixar mais para a equipe do programa Envelhecimento Saudável falar disso, tá bom? Bem, gente, eu vou passar um pouquinho os dados da EPNS, Pesquisa Nacional de Saúde. Essa pesquisa, ela é prevista para ser realizada, né, cada 5 anos, né? E ela é feita pelo IBGE, juntamente com o Ministério da Saúde. Vou falar um pouquinho sobre a prática de atividade física nos níveis recomendados de 150 minutos por semana. A gente pode fazer uma comparação com a PNS de 2013, e a gente pode reparar, gente, que houve um aumento da prática de atividade física em 7,6%, sendo que os homens são mais ativos, né, seguindo a mesma tendência da pesquisa de 2013. A gente pode fazer uma relação também com a faixa etária, né? Quanto mais velho, menor a tendência de praticar atividade física. Quando a gente fala da formação, quanto melhor a formação, maior a prática de atividade física. Gente. A gente pode ver aqui, pela formação, quanto maior a formação, maior a prática de atividade física. E isso também a gente pode fazer uma relação com o rendimento. Quanto maior o rendimento, maior a prática de atividade física. Falando agora dos insuficientemente ativos, são os que praticam menos de 150 minutos de atividade física, isso a gente soma tudo, tá, gente? Deslocamento para o trabalho, a atividade feita durante o trabalho. A gente pode reparar que, em relação à PNS de 2003, a gente teve uma diminuição dos insuficientemente ativos, uma diminuição de 5,4, sendo que as mulheres são mais sedentárias, confirmando a última variável. A gente pode ver também que entre os 60 anos ou mais são os indivíduos mais insuficientemente ativos. Quando a gente fala de tempo de televisão e telas, a gente pode ver que as mulheres são as que permanecem mais tempo em frente à tela, seguindo a mesma tendência de 2013, sendo que em 2013 eram 4,9% a mais de pessoas
que ficavam em frente às telas. Aqui a gente pode reparar também uma correlação com a idade. Podemos ver que os idosos são os que mais passam tempo em frente às telas. Um dado importante, gente, é a prática de atividade física dentro dos programas de atividade física oferecidos pelo SUS, tá? 3% da população mineira, aproximadamente 500 mil pessoas estão incluídas nesses programas, tá? Parece pouco, gente, mas 3% são 500 mil pessoas. É muita gente, né? Sendo que nesse público entram 66,1% de mulheres. Um dado interessante que os que mais estão inseridos nesse programa são as pessoas entre 40 e 49 anos, seguido pelos idosos, com 39% desse público. Bem, a gente tem o programa Academia da Saúde, que foi lançado em 2011 pelo Ministério da Saúde, que possui equipamentos, estrutura e profissionais qualificados. Em Minas Gerais, nós temos 576 polos em 407 municípios. O programa Academia da Saúde, gente, ele é feito para a promoção de saúde. Embora o Ministério da Saúde nos informou que 99% dos polos da Academia da Saúde oferecem a prática de atividade física ou práticas corporais. Então, podem ser oferecidas ações de alimentação saudável, de PICs, práticas artísticas e culturais, produção do cuidado e modos de vida saudáveis, educação em saúde, planejamento em gestão. E todas as outras ações relativas à promoção à saúde. Então, gente, agora eu queria falar especificamente sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Saúde, especificamente pela Diretoria de Promoção à Saúde. Nós temos a POEP, né, Política Estadual de Promoção à Saúde. Nós somos o único estado que promove uma política estadual, né? Ela foi elaborada em 2016. Nós trabalhamos 5 temáticas, entre elas práticas corporais e atividade físicas. Nós temos também 5 indicadores. O primeiro deles são ações em práticas corporais e atividades físicas, né? O município, gente, tem autonomia para escolher quais atividades serão oferecidas, tá? Vamos falar agora, gente, sobre a campanha desse ano, né, do Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde, que são comemorados no dia 6 e 7 de abril. A gente pensou num contexto da pandemia, né, porque tem gerado estresse, angústia, e muitos outros sentimentos negativos. E a atividade é uma grande estratégia para minimizar esses efeitos na nossa saúde mental. Estou trazendo aqui em primeira mão, tá, as artes da campanha. Temos nosso Vida Saudável, que é um excelente instrumento de educação em saúde, educação permanente. Ele também foi atualizado já com a campanha deste ano. Convido todos a conhecer. Nós elaboramos também o Guia Orientador da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento à pandemia de Covid. Ele é muito importante, gente, para a organização da assistência à saúde na atenção primária e também na promoção à saúde. Caso vocês não tenham tido acesso ainda a esse guia, procurem o pessoal da Regional de Saúde, porque é muito importante que vocês tenham acesso. Gente, nesse contexto, a gente teve que adaptar as nossas ações, né? Então, o que foi necessário a gente fazer? A gente teve que usar mais das mídias sociais, dos recursos tecnológicos, para divulgar a importância da atividade física, né, justificando qual que é a importância do cidadão manter-se ativo, mesmo que no âmbito domiciliar. É importante oferecer estratégias para que as pessoas se mantenham ativas em casa. Tem sido oferecido muitas atividades remotas para dar continuidade às atividades físicas em casa.
acompanhar os usuários que participavam das ações de atividade presencial na APS. É muito importante, gente, que mesmo em casa, as pessoas que participavam das atividades da APS sejam telemonitoradas, não pode permitir que o tratamento seja interrompido, até porque devemos evitar a agudização de doenças crônicas e assim, provocar danos mais sérios caso esse indivíduo contraia a COVID, né? Desenvolver ações em saúde, em educação e saúde, abordando sobre a importância da atividade física e produzindo conhecimento para o autocuidado. A gente deve dar autonomia para essa pessoa se proteger e cuidar da saúde, mesmo de forma remota, para que ela tenha conhecimento suficiente para promover saúde. Aproveitar as oportunidades durante as consultas de acompanhamento na APS. É importante destacar, gente, que o tratamento de pacientes crônicos, de gestante e de crianças deve ser continuados e essas oportunidades devem ser aproveitadas para abordar a temática de atividade física. Nós agora estamos na onda roxa, né, gente? De 17/3 a 4/4 até domingo. Até então não foi prorrogado. E a orientação é que as atividades remotas sejam suspensas, né? Ai, meu Deus. Vou falar um pouquinho da comunidade de conhecimentos e práticas e promoção à saúde. O objetivo, gente, é dar visibilidade às ações de promoção à saúde ofertadas no Estado. O material é sempre divulgado nas mídias sociais do Estado. Ano passado, a gente promoveu esse e-book no contexto da Covid. A gente colocou todas as ações válidas no contexto da Covid. Esse ano, a gente vai fazer o formulário no Form SUS, tá? Em breve, a gente vai estar disponibilizando para vocês. Gente, eu queria agradecer em nome da equipe de promoção à saúde e qualquer dúvida, estamos disponíveis. Obrigada. Oi, Bárbara. Agradeço pela apresentação. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, muito obrigada, Bárbara, pela apresentação. Pessoal que tiver perguntas para a Bárbara, pode deixar aí no chat do YouTube, que no final a gente vai repassar, tá bom? Então, muito obrigada. Vou passar agora a palavra para Camila Andrade de Souza, que é profissional de educação física e é coordenadora multidisciplinar bolsista do programa Envelhecimento Ativo da UFMG. Seja bem-vinda, Camila. Pode dar início à apresentação, viu? Teremos agora também, né, a apresentação do Jefferson, ele vai estar aqui na tela junto com a Camila, o Jefferson Eustáquio Fonseca, que é professor de dança de salão, e atualmente é coordenador multidisciplinar bolsista também do programa Envelhecimento Ativo na UFMG. Seja bem-vindo, Jefferson. Vocês podem ir mandando suas perguntas lá no chat para eles também, que no final a gente vai dar continuidade na nossa conversa, tá bom? Então, bem-vindos, podem dar início à apresentação. Pessoal, boa tarde. Só sinaliza para mim, por favor, se o áudio está saindo bem para vocês. Consegue me ouvir? Jefferson, consegue dar um feedback aí? Vamos lá, só aguardando o compartilhamento para que a gente possa começar. Já estive olhando algumas considerações lá no chat, estou vendo que tem a presença de muitos profissionais de educação física, fico feliz por isso. Ok, já está me ouvindo agora? Aguardando só a apresentação aparecer para mim.
Ótimo. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos conversar um pouco sobre atividade física, um pouco dos seus benefícios para a saúde mental e também da saúde de forma geral, tá? É uma conversa breve, devido ao tempo que nós temos aí, nós não vamos aprofundar em nenhum assunto, é só uma visão de modo geral, mas acho que é um bom início para que a gente possa compartilhar, conhecer aí através do chat, fazer perguntas, nós vamos deixar também as opções dos nossos contatos, para que a gente possa estabelecer uma relação de troca daqui para frente. Pode passar, por favor. Então, como a Mariana já havia dito, eu vou pedir para o Jefferson só voltar na tela anterior, por favor. Ah, beleza, pode seguir, Jefferson. Então, a proposta é que a gente possa discutir um pouco sobre esses benefícios da atividade física, a importância de se manter ativo, principalmente nesse momento em que nós estamos passando por essas recomendações do ponto de vista, né, sanitário, enfim, as medidas de cautela com relação ao Covid, algumas diretrizes, algumas evidências, estratégias também para se manter ativo durante esse período, e um pouco de um relato de experiência que nós vamos trazer para vocês do que o Programa Envelhecimento Ativo faz hoje, de como nós enfrentamos o adaptar as atividades que já eram feitas de forma presencial, um programa gigante de quase 30 anos dentro da UFMG, atendendo um público acima de 45 anos, e que teve que se reinventar e oferecer todas essas modalidades que nós já trabalhávamos de forma presencial, agora no modelo remoto, como ferramenta digital, enfrentando todas as dificuldades de acesso, o público que tem um pouco mais de dificuldade para mexer com ferramentas, enfim. Pode passar, por favor. Então, como a Mariana já havia apresentado, eu faço esse trabalho de coordenação juntamente com o Jefferson, a coordenação multidisciplinar, no Programa Envelhecimento Ativo. Tem outros trabalhos também, né? A Mais 60 Saúde é um deles. Então, eu permeio aí entre o público e o privado, porque atendem praticamente o mesmo público, só que com linhas de trabalho diferentes, se nós podemos dizer assim. Então, algumas definições para a gente começar a nossa conversa aqui, elas se fazem importantes, e eu já observei até mesmo no chat aí que algumas pessoas já tinham manifestado sobre as diferenças de atividade física e exercício físico. É algo que, acho que cutuca o nosso calcanhar, vamos dizer assim, dos profissionais do movimento, principalmente os profissionais da educação física. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define muito bem, claramente, o que é atividade física, e a gente tem muito claro o que é o exercício físico. Então, a atividade física é qualquer movimento corporal, qualquer movimento, que vai ter um gasto energético, sim, claro que comparado ao exercício físico, isso vai ser bem diferenciado. Isso vai incluir atividades que são praticadas durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, tarefas de vida diária, viagens, passeios e até mesmo atividades de lazer. Então, não é uma atividade sistematizada com uma regularização, não, uma regularidade. Agora, o exercício físico, ele requer uma sistematização, um conhecimento maior, ele requer um planejamento, uma estrutura, ele requer uma repetição. Enfim, porque ele tem o objetivo de melhorar, para falar no geral, de melhorar ou manter um ou mais componentes do condicionamento físico. Então, daquelas nossas valências de treinamento, se nós pensarmos aí força, flexibilidade, por aí vai, e tantas outras, o exercício físico, diante do que ele é planejado, ele visa um aprimoramento, uma melhora ou uma manutenção disso, que é diferente da atividade física. Então, é bom deixar bem claro esses dois termos, né? A atividade física, ela contempla o exercício físico. Pode seguir, por favor. Então, quando eu penso em atividade física, eu preciso pensar no sujeito e no contexto, no momento que ele vive. Então, algumas reflexões, elas são importantes. Então, quando eu penso na atividade que é feita num contexto de lazer, com prazer, eu tenho uma associação diferenciada. E se eu pensar nessa atividade praticada, pensando num desfecho de saúde mental, ela parece demonstrar no momento que ela é protetora muito mais do que a atividade física que não é feita nesse sentido. Parece. Por que eu falo parece? Há muitas evidências já, e tem outras em andamento, tem outros trabalhos sendo produzidos nesse sentido, mas ainda não podemos fechar e realmente quantificar
uma coisa mais palpável nesse sentido. Aí já dá para a gente ter um norte. Então, ser ativo envolve reflexões de como ser ativo, quando e por quê. Considerar o estado daquele indivíduo no momento é essencial para que a gente tenha uma melhor noção das variáveis, volume, intensidade. Então, pensem comigo de forma prática. Um sujeito que trabalha 8 horas por dia, uma folga semanal, pega 2 ônibus para chegar em casa, como que eu vou pensar atividade física que seja prazerosa para esse sujeito? É diferente de um sujeito que foi criado, por exemplo, numa família onde o pai era praticante de alguma atividade em clube, a mãe sempre foi praticante de alguma atividade física em clube, e acabou herdando, né, digamos assim. Então, é aquela casualidade do provável, né? Paulo Freire falava sobre isso. Então, se vocês pensarem numa casa que eu tenho a maioria das pessoas professores, há uma tendência, isso não vai determinar, mas há uma tendência que o indivíduo ele possa também seguir a carreira de professor, né? Então, em atividade física, há muito dessa influência. Se eu sou criada por pais que sempre praticaram, sempre incentivaram a atividade física, tem condições também de oferecer, promover essa atividade física para os filhos, é claro que esse caminho provavelmente, dificilmente não vai ser seguido. Então, o contexto no qual aquela atividade ocorre, ela é extremamente importante. E ela não pode ser desconsiderada. Nós, enquanto profissionais da saúde, enquanto profissionais da educação física, né, profissionais do movimento, fisioterapia e outras áreas relacionadas, né, áreas fronteiriças, a gente precisa ter esse olhar. E aí, no dia a dia, nós vamos encontrar aquelas dificuldades, né, que acho que daqui a pouco muitos de vocês devem relatar isso daí. Pode seguir, por favor. E aí eu tenho uma referência, que talvez alguns de vocês conheçam, mas quem não conhecer já fica um convite para depois vocês consultarem, nós vamos disponibilizar esse material. Então, é um artigo que traz sobre atividade física específica de domínio e saúde mental. Uma meta-análise, esse artigo é de 2017, se não me engano, é isso mesmo, de 2017. Então, o que ele apresentou? Que foi o que eu falei logo acima aí. O domínio em que ocorre a atividade física vai influenciar, sim, a relação entre a atividade e a saúde mental. E deve ser considerado na hora da gente promover as intervenções, os programas de tratamento, se for tratamento, e até mesmo para as diretrizes políticas. Pode passar, por favor. Então, esse artigo, ele reuniu estudos até 2015, né? Então, estudos que foram feitos até 2015, 93 desses estudos examinaram atividade física de lazer, 14 examinaram atividade física relacionada ao trabalho, 15 delas examinaram atividade física de transporte, 16 já focaram na atividade doméstica, 3 examinaram o esporte escolar e 3 a educação física. Então, o que a gente conseguiu mensurar disso tudo aí? A atividade física no lazer e a atividade física no transporte tiveram uma associação positiva com a saúde mental. Então, foi algo que foi percebido. Agora, a atividade física doméstica e a participação em educação física não tiveram relação com a saúde mental, mas também não tiveram com doença mental, né? Então, como eu disse a vocês agora há pouco, é algo muito aberto. Claro que a gente já tem algumas pesquisas nesse sentido, mas algumas ainda precisam aparecer. Então, a capacitação do profissional de educação física em saúde mental hoje, ela ainda é muito limitada. Crescemos muito, ganhamos muito campo, mas nós, na nossa prática, ainda percebemos essa barreira, essa dificuldade. Pode passar, por favor. E aí eu trago também outra referência para vocês, né, já fica o convite para quem não conseguiu ler esse artigo ainda, falando sobre motivação e adesão. Esse artigo, ele tinha a intenção de identificar mecanismos subjacentes à participação em intervenções de prevenção de quedas, isso em idosos, né, a nossa área de atuação aí, tanto eu e o Jefferson, no momento, é o público idoso, então, nesse caso, idosos com déficit cognitivo, e, em particular, o que visava mesmo é o estudo do papel da motivação. Então, quando a gente divulga, né, e nós, enquanto profissionais de educação física, defendemos essa bandeira, todo mundo tem que ser ativo, diminuir o sedentarismo, enfim, a gente precisa também pensar as questões que levam as pessoas a se motivarem para a atividade física, além de se motivarem para a atividade física, de manter essa motivação. E o que faz essa motivação cair? O que faz as pessoas iniciarem atividades e terminarem? Vamos pensar em termos práticos, né? Eu começo hoje uma atividade de musculação. Então, eu chego num salão de musculação,
Nunca pratiquei atividade física nenhuma, o meu médico me indicou, eu preciso fazer, porque eu estou com vários problemas de saúde, e quando eu chego no salão de musculação, eu já estou fora do peso, com vários problemas de saúde, eu chego numa sala de musculação, tem espelho para todo lado, isso já começou a me incomodar, então já tem um ponto que vai precisar do profissional ali comigo, me dando uma motivação, entre outros fatores, para que eu permaneça naquele ambiente, porque aquele ambiente já me faz ficar fora dele, enfim. E aí, eu chego no salão, onde eu tenho muitas pessoas, o horário que eu vou, um horário lotado, um horário muito cheio, eu tenho 1 ou 2 profissionais, que é a realidade, né? Não vamos negar isso, é a nossa realidade. E aí, às vezes, esse indivíduo que já tem esse sofrimento com o físico dele, com a condição dele, chega num ambiente que não é acolhido, não é bem recebido, às vezes ele passa, a ficha dele tem vários exercícios, ele não vai concluir, ele vai fazer 1, 2, vai esperar o professor virar as costas e ele vai embora. Então, é muito comum você ver em pacotes aí, por exemplo, de academias, né? Fiquei em academias aí 19 anos, é muito comum você ver pessoas pagarem pacotes e elas não frequentem nem 30 dias. Então, isso é muito comum. Então, o que leva essas pessoas a terem o momento da motivação e perderem essa motivação com facilidade, né? Então, seguindo aí no artigo, o indivíduo, para ter acesso a mecanismos para apoiar a participação, ele só vai ter isso quando o exercício for benéfico para ele e quando ele for reconhecido naquele espaço. Então, tem que sentir alguma importância naquele espaço. A motivação, ela é um elemento chave. Ela que vai permitir a participação em intervenções baseadas em exercício, no caso aqui, foi para deficiência cognitiva em idosos, mas em geral, podemos falar isso com propriedade. A motivação, ela é ponto primordial. Pode passar. Então, os mecanismos de apoio incluem ter um guardião. O que seria esse guardião? Um cuidador, um terapeuta, um profissional. Ele vai compartilhar a responsabilidade pela percepção do exercício e o quanto ele vai ser benéfico. A falta de acesso ao suporte, quando não tem feedback, quando não tem suporte, isso diminui a adesão e diminui também a participação nos exercícios. É aquilo que eu falei. Eu tenho uma ficha lá, eu tenho que fazer 20 exercícios, vamos falar grosso modo, naquele dia. Mas aí eu olho, o ambiente não é acolhedor, o profissional não me deu um feedback, né? Então, de repente, eu vou fazer 2, vou virar as costas e vou sair. Os mecanismos motivacionais, eles foram particularmente relevantes para adultos mais velhos, no caso desse artigo, com demência leve a moderada, onde a intervenção do exercício, quando o exercício ele é multicompetente, quando ele é um ambiente preferido, é uma intensidade, um nível de progressão correto, foi corretamente apoiado e considerado, onde eu tenho a escuta também daquela pessoa, o protagonismo, ela faz parte daquele programa de exercício, do processo de prescrição, do processo de avaliação, principalmente, e quando isso é entregue com flexibilidade, quando isso é discutido, eu tenho maior motivação e maior adesão. Pode seguir. E aí a gente traz também uma outra evidência, né, outro artigo que fica o convite para vocês lerem, né, a Cristiane falou até bem sobre essas práticas, né, eu sugiro todo mundo conhecer um pouco mais, né, também um convite que eu me faço, conhecer um pouco mais dessas práticas e reconhecer também o valor dessas práticas. Então, quando a gente fala de atividade, exercícios mesmo, e atividades como yoga, meditação e o benefício que elas trazem, principalmente na saúde mental. Pode passar, por favor. E aí, intervenções como yoga, meditação, tai chi ou liang kong, elas podem sim melhorar os sintomas de depressão, de transtornos de ansiedade. Claro que precisa estar associado com outros tratamentos, enfim, mas a evidência que isso pode acontecer, nós vimos agora com a Cristiane e agora há pouco. O exercício, ele parece mais útil para depressão resistente ao tratamento, também para depressão unipolar e transtorno de estresse após um trauma, né? A yoga, ela pode ser tanto diretamente ou como uma terapia coadjuvante, ela mostra efeitos positivos, particularmente para a depressão. Vai facilitar o tratamento de transtornos de ansiedade, particularmente o transtorno do pânico, né? Se nós pensarmos aí, o Brasil é um dos países mais deprimidos e mais ansiosos, né? Então, buscar práticas que possam diminuir esses números aí é essencial, né? E até uma responsabilidade nossa como profissionais de saúde. Tai Chi e Liang Kong podem ser úteis como terapias coadjuvantes também para depressão, mas os efeitos ainda são inconsistentes. Há literatura, sim, mas ainda há muita coisa aberta. A meditação baseada na atenção plena, ela tem efeitos positivos na depressão também, e os seus efeitos, eles podem durar até mais de 6 meses, até muito mais do que isso. Pode passar.
E aí, quando a gente se depara com essa figura, isso é uma pirâmide tradicional, né? Claro que há várias versões dessa pirâmide, né? Na verdade, a gente se pergunta, né? Como motivar pessoas que são extremamente sedentárias, né? A pessoa teve uma vida inteira sem fazer atividade física, morava num lugar onde não tinha muitos recursos, ela própria não tinha muitos recursos, às vezes não é nem falta do recurso da pessoa individual, mas às vezes não tem oferta, não tem como ela fazer, ali próximo dela não tem nada. E aí essa pessoa casa, as obrigações familiares a compromete demais, ela não consegue fazer uma atividade física, não tem essa cultura da atividade física, e aí depois quando chega aos 60 anos, por exemplo, essa pessoa fica viúva. E aí, de repente, ela procura um grupo desses vamos dizer, né, que há vários nomes, né, terceira idade, felicidade, por aí vai, e esses grupos, ela encontra atividade física aos 60 anos, né, então a gente conhece muitas histórias, assim, pessoas que são motivadas, ou porque aconteceu alguma coisa na vida, ou que alguém levou por companhia, há vários motivos diferentes. E aí, quando eu penso em estratégias, quando eu penso no sujeito lá, que eu disse para vocês, que viaja, né, 2 horas para chegar, 2 ônibus, e chega cansado, que estratégia? Então, esse sujeito não vai fazer atividade física? Vai, a gente precisa encontrar um modo da nossa habilidade social de convencê-lo que ele possa fazer, ou diminuir o tempo que ele fica de forma sedentária. Então, se eu pensar no trabalho dele, a gente pode tentar fazer algumas modificações, pausas, né? A atividade laboral entra aí se destacando, né? Pausas entre de tantas em tantas horas, uma sequência simples de exercício, já é algo que eu consigo melhorar, diminuir algumas dores que são muito comuns, né? Algumas patologias, algumas coisas alguns desconfortos, né? Vamos citar aí, por exemplo, lombalgia, e aí por aí vai. E aí eu tento inserir também atividades de lazer, de repente uma jardinagem, algo que possa ser feito no final de semana, eu estou aumentando o nível de atividade física, diminuindo a inatividade, combatendo o sedentarismo. Isso aqui não é exercício físico, tá, gente? Lembra bem, o nosso colega colocou no chat agora há pouco, é diferente do exercício físico, né? Os dois são essenciais, né? E aí tem algumas demandas que o nosso corpo precisa, que são essenciais, né? E aí entra nas valências do treinamento, então flexibilidade, força, exercícios que devem ser feitos, porque vão prevenir uma série de problemas que eu posso colher aí ao longo da minha vida, né? E tem um impacto muito grande na capacidade funcional, enfim. Então, eu venho com essa pirâmide, com várias sugestões, né? E é o que nós, profissionais, né? Fica o convite para nós para essa reflexão. Então, não há nenhum sujeito que não vai conseguir fazer atividade de forma alguma. Isso não há. O que há são barreiras. E são essas barreiras que nós, enquanto profissionais, precisamos ter um olhar mais ampliado. O que eu posso fazer pelo meu usuário, paciente, cliente, seja a nomenclatura que for utilizada? Pode passar? E as barreiras que eu acabei de dizer para vocês. Então, quando eu tenho um baixo comportamento sedentário, eu tenho algumas vantagens, algumas facilidades. Às vezes eu tenho uma pessoa que tem uma atividade física na esquina da casa dele, de forma gratuita, ou com um valor muito simbólico, né? Vamos dar exemplo aí do programa Envelhecimento Ativo. Se vocês pensarem que uma ginástica dentro da UFMG, né, ela é oferecida durante um semestre, 3 vezes por semana, são estudantes que dão aula, um projeto de extensão, mas ela é feita no valor de, em média, R$100 para o semestre, então já é algo que é facilitador. Algumas pessoas não têm esse acesso, isso acontece, algumas pessoas não conseguem nem isso. E aí, como facilidade, também a gente pode ter o tempo para algumas pessoas é um pouco mais generoso. E aí, quando eu vou lá para o alto comportamento sedentário, algumas pessoas relatam, e tem artigos sobre isso, algumas pessoas relatam que o cansaço é desmotivante, a jornada de trabalho estressante, as obrigações familiares entram fortemente como um dos motivos, a pessoa se prende muito com as obrigações familiares e não consegue, tem as questões culturais, o marido não deixa, aquelas confusões todas, que a gente também tem que ouvir, tem que respeitar, e aí cabe a nossa habilidade social de ver o que é possível ser transformado, o que é possível só ver, só respeitar. A questão da companhia, muitas pessoas relatam que a falta de uma companhia para ser um agente motivador aí para a prática de atividade física também pesa e pesa muito. Pode passar, por favor. E aí nós entramos um pouco nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, só que a gente vai falar de forma superficial, né? Que é uma fala breve. Alguns de vocês já devem ter visto esse documento, esse é o documento mais recente das diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então, a intenção é o incentivo à prática da atividade e a redução desse comportamento sedentário. Pode passar, por favor.
Então, o que é preconizado, né? Então, a atividade física, nós já somos conhecedores de vários benefícios que ela pode trazer, né? Então, ela vai trazer benefícios nos desfechos que nós vamos ver aí. Diminui a mortalidade por todas as causas, né? Por doenças cardiovasculares, incidência de hipertensão, alguns tipos de câncer, incidências de diabetes, e aqui a gente sabe que entra muito mais coisas, né? Melhora a saúde mental, a saúde cognitiva, o sono. A adiposidade corporal também tende a ter um equilíbrio, ajuda a prevenir quedas e lesões, né, que são relacionadas a isso, em decorrência de queda, a gente sabe das complicações disso, o declínio da saúde óssea e também da capacidade funcional. Então, aqui para nós, claro que para algumas pessoas não, mas aqui para nós, da área da saúde, é quase que a gente está repetindo. E aí segue. Se a gente sabe que existe tanto, pode passar para frente, por favor. Se a gente sabe que existe tanto exercício, tantos benefícios do exercício físico, por que a gente insiste em não praticar? É aquilo que eu disse, as barreiras, né, e outras coisas mais. O que recomenda? Nós vamos falar de idosos, né, nosso campo de atuação, mas o que em geral? Todos os idosos, eles devem praticar alguma atividade física regular. Nesse documento em especial, preconiza que qualquer atividade vai ser válida. Faça qualquer atividade, porque aqui está visando combater o sedentarismo e a inatividade. 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade ou pelo menos 75 a 50 minutos de uma atividade mais vigorosa. Então, se eu aumentei na intensidade, eu diminui no tempo. Ou uma combinação, que seja equivalente ao longo da semana e para benefícios que vão ser substanciais à saúde. Pode passar? E aí, seguindo, né, então nós vamos pensar na atividade física, ela deve ser feita, né, como forma de fortalecimento muscular, de forma moderada intensidade, ou maior do que isso, que envolva os principais grupos musculares em 2 ou mais dias da semana, né, então vamos dizer lá os exercícios de força, enfim, devem realizar atividades físicas que sejam multicompetentes, que vão enfatizar o equilíbrio, né, o equilíbrio de forma funcional, o treinamento de força com moderada intensidade ou mais do que isso, e que isso seja feito 3 ou mais dias da semana. Então, lembra daquilo que eu disse, atividade, aqui é um incentivo à inatividade. Nem todo mundo vai ter condição de fazer um treinamento de força 3 vezes por semana. Vamos pensar nas realidades que nós temos por aí. Pode passar para frente. Os idosos, eles podem aumentar a atividade física aeróbica de moderada intensidade para mais de 300 minutos, né, fazer a progressão, ou fazer os 150 minutos de atividade aeróbica com uma intensidade maior. Então, lembra das variáveis, né? Se eu mexer na intensidade, eu vou mexer no tempo também. Há uma combinação desses exercícios, tanto os aeróbicos quanto os anaeróbicos, a combinação também pode ser feita, deve ser estimulada a ser feita. Pode passar para frente. Quais são as recomendações de boas práticas? Então, fazer alguma atividade física é melhor do que nenhuma. É o que eu disse para vocês, que o documento, ele prima por diminuir o sedentarismo e a inatividade. Se os idosos não atenderem as recomendações, fazer a atividade, ela vai proporcionar benefício à saúde, sim. Claro que é diferente do exercício físico, aquele que é planejado, que é sistematizado, porque esse vai me dar um aprimoramento maior de outras questões. Lembra lá dos componentes do treinamento, força, flexibilidade, coordenação motora e por aí vai, outras questões mais. Os idosos, eles devem começar realizando pequenas quantidades de atividade física e aumentar isso gradualmente, né? Então, o princípio da progressão. Aumentar em frequência, intensidade, a duração ao longo do tempo. Os idosos devem ser fisicamente ativos na medida que as suas capacidades funcionais permitirem. E ajustar esse nível de esforço compete a nós, para as atividades físicas relativas aos seus níveis de aptidão física, né? E aí, se tratando de idosos, já vou puxar aqui o cuidado que a gente tem que ter, né? O fator idade, ele já não é mais definidor, né? Eu preciso ter outras ferramentas aí que possam me mostrar com um idoso frágil, um idoso, determinar qual indivíduo, porque o idoso, quando se fala idoso, eu tenho um indivíduo muito heterogêneo, o envelhecimento ele é heterogêneo, pessoas envelhecem de formas diferentes, então eu posso ter um indivíduo com 80 anos, com uma capacidade funcional excelente, mas posso ter um indivíduo com 60 anos, com muitas dificuldades, com muitos comprometimentos. Pode passar. Os idosos, eles devem limitar a quantidade do tempo em comportamento sedentário, isso é geral para todo mundo, né? Substituir o tempo sedentário com atividades físicas de qualquer intensidade. Então, lembra que a gente está falando sempre dos benefícios de atividade moderada e intensa, mas é aquela história, né? Se eu não consigo, a atividade,
com intensidade mais baixa vai me atender, não tanto quanto a atividade moderada e intensa. E aí tem outras questões, né? Nem todo indivíduo pode fazer algo mais intenso. Vai proporcionar isso, vai proporcionar benefícios à saúde, sim. E para auxiliar a reduzir os efeitos, né, esses efeitos deletérios dos altos níveis de comportamento sedentário que a gente tem, né, na saúde, os idosos eles devem ter como objetivo fazer mais do que os níveis recomendados das atividades, de moderada a vigorosa. O que seria isso, né? É subir um pouquinho na minha meta, né? Então, na intenção de garantir um pouco que eu vou concluir aquela tarefa, eu subo um pouquinho a minha meta para eu estar sempre conseguindo chegar mais próximo e mais próximo. Aí vem a motivação, a orientação do profissional. Pode passar, por favor. E quando eu penso em prescrever atividade, diante de tudo que a gente tem que o mercado oferece, né, vamos dizer mercado, o que eu preciso preconizar? Eu entendo a atividade que é essencial para aquele sujeito, mas aquela atividade que é essencial para ele, ele não pode pagar. E eu não consigo ela disponível de forma gratuita, então isso tem que pesar na balança. Então, tem o desejo que é correto, entre aspas, para ser feito, e o que dá para fazer naquele momento. Então, aí vem a nossa habilidade social, o que a gente consegue junto com aquele indivíduo. E quando eu penso numa atividade, seja ela qual for, eu preciso pensar em treino seguro. Então, a atividade, ela tem que ser segura, ela tem que ser prazerosa para aquele indivíduo, para aumentar a motivação dele, até tentar fidelizá-lo um pouco mais. E ela tem 2 pontos importantes, a eficácia e a eficiência. A atividade, ela tem que ser a tarefa correta, e ela tem que complementar as atividades e alcançar as suas metas. Então, por exemplo, se eu pensar na eficácia da marcha, no deslocamento, né, uma atividade simples, aí vamos pensar nos idosos. Então, a tarefa, ela tem que ser correta. Então, eu tenho que trabalhar em cima daquilo ali. E depois, ela tem que ser eficiente. Então, a modalidade, ela tem que conseguir também que essas tarefas sejam eficientes. Ou seja, aquela mesma marcha, eu vou aprimorar o padrão de movimento dele, eu vou corrigir, por exemplo, as quedas pélvicas, quando possível, né? Essas questões todas, porque isso envolve uma discussão muito maior. Eu vou aumentar no tempo de velocidade dele, eu vou diminuir, se eu melhorei o padrão de movimento, eu tenho um dispêndio de energia menor, então ele faz aquela tarefa mais rápido e com um dispêndio de energia menor, com menos desgaste, entre aspas. Pode passar. E aí, chegando agora ao relato de experiência, o programa, ele se adaptou e ele passou a oferecer atividade física de forma remota, e depois que isso foi estruturado, isso o professor Jefferson vai contar para vocês, depois que ele foi estruturado, nós pensamos em quantificar se, de fato, a atividade oferecida de forma online, se ela, de fato, ela contribui para esses indivíduos, e comparar com o presencial e com o online, que é o que a gente vai ver, um trabalho muito interessante. Agradeço a vocês a minha participação até aqui, vou estar disponível para as perguntas, e o professor Jefferson segue com a apresentação. Está me ouvindo? Está ouvindo aí, Camila? O som tá bom? Ok. Primeiramente, antes da minha fala, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, agradecer aos organizadores do evento, agradecer também a Camila aí, minha parceira aí de longa data nesse trabalho. Então, como já foi apresentado, pessoal, até agora, falamos bastante aí sobre a importância, sobre a atividade física, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a experiência, como a Camila bem colocou, o relato de experiência do Programa de Envelhecimento Ativo. O Programa de Envelhecimento Ativo, ele já acontece, um resumo bem breve, ele já acontece há quase 30 anos dentro da UFMG, mais precisamente na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e tem também outras vertentes em parceria com outras unidades, tanto da universidade quanto parcerias externas. E aí, vou falar um pouquinho de como que foi esse processo nesse momento de pandemia. Lembrando que todas as atividades elas eram desenvolvidas de forma presencial, e o programa ele já estava, como eu falei, há vários anos estruturado desse formato, e aí recebemos essa situação que foi, não só para nós, mas para o mundo inteiro, essa surpresa e essa nova realidade, né? Então, aí, a gente vai apresentar aí alguns períodos, né, de como foi, alguns ciclos aí que o programa passou dentro dessa nova realidade. Então, no item 1, o primeiro período foi após a notícia de que não poderia mais haver atividade de forma presencial, né? Então, o programa viu como alternativa para que os praticantes, tendo em vista que a maior parte do público é o público idoso, que eles não, que seriam muito prejudicial se eles interrompessem totalmente as atividades e não pudesse ter opção, né? Então, aí foi-se estruturado, junto à direção do programa,
uma proposta de funcionamento no formato remoto. E a partir desse momento, quando essa proposta ela foi estruturada, aí o programa ele começou a desenvolver algumas ações que estão aqui listadas, né? A primeira ação foi o período de inscrição, foi orientado, informados a esses idosos, a esse público, de que o programa iria dar continuidade ao seu funcionamento no formato online. E aí foi feito cartilhas, vídeos, explicando como que seria, explicando de por que seria feito dessa forma, tendo em vista que esse público atendido é um público que tem, além de uma certa dificuldade com as ferramentas de tecnologia, ferramentas digitais, existe também uma certa resistência à utilização dessas ferramentas. Então, o programa ele teve esse desafio de tentar suprir e de tentar reverter esse cenário. Então, foi feita toda uma campanha de orientação, de conscientização e abriu inscrição para que eles pudessem participar, né? Sem precisar de pagar nada naquele momento, só de dar continuidade a quem já fazia. E aí, depois dessa preparação, desse movimento todo, a gente iniciou o nosso primeiro ciclo, né? O nosso primeiro ciclo ele funcionou de abril a junho, onde, lembrando que eu não mencionei anteriormente, o programa de forma presencial ele tinha aproximadamente 700 pessoas. O público do programa, ele tem uma faixa etária um pouco mais estendida, que tem, além dos idosos a partir de 60 anos, ele tem também um público de 45 anos em diante, 45 a 59 anos, tendo em vista que hoje é sabido, né, que se preparar bem para a idade mais avançada, se preparar bem para a velhice, é uma grande vantagem em comparação a tentar reverter um quadro já de debilidade, um quadro já de alguns problemas mais graves que poderia ser minimizado com práticas mais saudáveis. Então, o programa atende uma faixa etária um pouquinho maior, então dessas quase 700 pessoas distribuídas a partir de 45 anos até 90 anos, desse total foram 150 que se inscreveram, então o programa ele ofereceu 48 aulas semanais através do Zoom, e além das aulas foram oferecidos também 17 eventos, entre aulões, palestras, seminários e coisas do tipo para... além de oferecer possibilidades, também conscientizá-los sobre as importâncias das questões relacionadas à saúde e também sobre a situação. E aí, as aulas regulares, elas eram divididas nas modalidades que o programa oferece, né? Daí podemos colocar as danças, dança de salão, dança livre, ginástica ativa, postura funcional, ginástica coletiva, divertidamente e celular, que são as atividades com enfoque maior na parte cognitiva, né? E aí, após esse primeiro ciclo, a gente foi para o segundo ciclo, que foi de agosto a dezembro do ano passado, onde o programa teve aí 170 pessoas que se inscreveram para esse segundo, então já foi um aumento desse público, algo bastante otimista para o momento, e foram oferecidas essas mesmas modalidades. E tivemos também a presença de voluntário, que acabou que precisou de ser reformulada devido ao novo formato, né? E também a equipe. A equipe antes era uma equipe maior, no total com quase 50 pessoas, somando voluntários e bolsistas, mas de bolsista era aproximadamente 30, então o programa também teve um remanejo em relação à quantidade de bolsista. Então, aí no segundo ciclo, a gente chega a esse momento com 11 bolsistas no ciclo 1 e 2 e com 14 voluntários, né? E aí, após concluir esse segundo ciclo, a gente atualmente agora se encontra nesse terceiro ciclo, né? A situação já está um pouco mais adiantada, já fizemos o processo de inscrição e as atividades já estão ocorrendo desde janeiro. O programa ele se iniciava em março, ele tinha um período de férias de 2 meses, que era já de praxe, então janeiro e fevereiro praticamente não tinham atividades, quer dizer, depois da segunda quinzena de dezembro até o final de janeiro, e metade de fevereiro não tinha atividade, porém, tendo em vista essa situação, o programa tomou por iniciativa começar um pouco antes, tendo em vista tudo isso que foi falado e muito bem apresentado pela Camila. Quanto mais tempo sedentário, mais tempo ocioso, a gente já sabe que pior é para a saúde das pessoas envolvidas. Então, o programa ele retomou as atividades um pouco mais cedo,
a partir de janeiro, a partir do dia 4 de janeiro, e aí está sendo desenvolvido esse terceiro ciclo até o momento. E aí, aqui temos uma apresentação de uma imagem ilustrativa das aulas remotas, aqui temos uma aula de dança, né? E aí que temos as modalidades, como eu já apresentei anteriormente, as danças, divertidamente, celular, as ginásticas e as atividades, além das atividades das aulas regulares, também tem o programa ele desenvolvido de forma presencial e ainda mantém um grupo de apoio psicológico, desenvolvido em parceria com a Escola de Psicologia da UFMG, coordenado pelo professor André Mendes. Então, foi mantido, foi também reformulado esse projeto de acompanhamento psicológico em grupo, né? E aí, depois dessa reformulação e desse trabalho já dentro desse novo parâmetro, desse novo modelo, o programa ele recolheu alguns frutos interessantes, que foi a premiação no Prêmio Pro Longevidade, do qual o programa foi o campeão mineiro, o campeão em Belo Horizonte pela iniciativa, né? E também a participação como semifinalista aí no edital internacional, que foi também uma seleção do qual o programa fez parte. Além também das premiações, foi desenvolvido um primeiro artigo, né, que foi apresentado aí no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, um artigo sobre atividade e exercícios físicos de forma remota para manutenção da capacidade funcional, né, durante esse período de pandemia. Então, esse estudo que o programa desenvolveu, ele contou com a participação de 60 indivíduos, na verdade foram 110, porém, que depois do corte ficou 60 indivíduos com idade de 45, como eu falei anteriormente, 45 anos em diante, de ambos os sexos, né, ativos e inscritos praticantes das atividades do programa de forma remota, né. Essas atividades, como já dito anteriormente também, elas acontecem de 2 a 3 vezes por semana, com duração de 50 minutos, e aí foi feita essa avaliação durante esse período de 8 semanas, né. Foi aplicado como teste e reteste também o IVCF, né, o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que se mostrou uma ferramenta muito válida diante da realidade. Até mesmo antes do período de pandemia, já havia sido discutido dentro do programa essa questão que a Camila até abordou anteriormente, que o fator idade, ele não é um preditor muito bom para determinar a situação e a condição do indivíduo. Então, já estava se despontando o IVCF-20 como um preditor melhor para ser aplicado dentro dos alunos participantes do programa, para que assim pudesse fazer uma classificação um pouco mais precisa e assim auxiliar na formulação das atividades, das iniciativas e da prática diante da característica aí desses idosos, dessas pessoas que participam, que é um público bem diversificado. E aí, uma outra grande vantagem que foi fornecida pelo IVCF-20, que foi a possibilidade dele ser, além de ser um formulário muito fácil, muito, muito simples de se responder, ele pode ser respondido por familiares, acompanhantes e uma pessoa que não precisa de uma especialização muito avançada, é muito tranquilo de responder, com algumas poucas instruções, como foi feito dentro do próprio formulário. Foi colocado algumas informações, alguns vídeos de orientação, como seria feitas as medidas e as avaliações. Então, isso favoreceu muito, né? Para uma primeira avaliação multidimensional, o IVCF-20 se mostrou muito bom, muito promissor. E aí, também, somado a isso, a possibilidade de ser apresentado no formato de formulário online, ou seja, mais um fator de facilidade, do qual as pessoas recebiam através do seu WhatsApp, dos grupos do programa no qual ela fez parte, esse formulário para que ela e seus familiares pudessem responder. E aí, dentre os resultados, né, desse questionário que foi aplicado, com o objetivo de avaliar, né, a efetividade, porque uma vez que a gente já tinha estruturado as atividades, agora a gente precisa verificar se elas realmente podem realmente ser importantes na manutenção da capacidade funcional desses participantes. Então, dentro dos resultados, principalmente no item 14 do formulário IVCF-20, o nome é formulário IVCF-20 porque são 20 questões, né? E na questão 14,
a gente tem alguns dados muito interessantes que já apontam em uma direção na qual a gente pode apresentar aqui e aponta um indício legal. Diante disso, a gente vê aqui, então, nesse formulário, não sei se está dando para todo mundo ver, ficou um pouco pequeno. O primeiro aqui temos o gráfico de faixa etária, então a distribuição desses participantes aí do estudo, dentro desse período. A gente tem, nesse menorzinho aqui, os participantes com idade igual ou superior a 85 anos, que foram 1,7% dos participantes. Os azul aqui a gente tem os participantes com idade igual a 75 anos, de 75 a 84 anos. E no roxinho aqui, a gente tem aquele primeiro público que eu falei que o programa agora integra, que são pessoas a partir de 45 a 59 anos, que são 18% aqui, e a grande maioria dos participantes, tanto do programa quanto desse estudo, são as pessoas entre 60 e 74 anos. Aí, após apresentar aqui as características de idade, nesse primeiro gráfico, a gente já consegue perceber que na questão 14, no teste de marcha, na avaliação de marcha, a gente percebe que tanto na primeira aplicação, né, que o teste pergunta se a pessoa tem um tempo de caminhada menor ou igual a 5 segundos, sendo esse tempo maior de 5 segundos um tempo não ideal, e um tempo menor de que 5, um tempo ideal. Então, a gente vê que da primeira aplicação para a segunda, não houve uma diferença, ou seja, então não quer dizer que durante aquele primeiro momento que eles começaram a fazer a atividade de forma remota, não houve, da primeira para a segunda, não houve uma melhora significativa, mas também não houve uma piora. É um sinal de manutenção da sua capacidade física funcional. Então, isso é um indicativo positivo. Assim como também encontrado foi encontrado também nesse próximo gráfico, que foi a medida de panturrilha, né, e o IMC, verifica-se também que não foi encontrada no IMC uma diferença também significativa da primeira após as 8 semanas de atividades. Então, isso também é um indicativo, claro que não é um definidor, mas é um indicativo bastante relevante para a efetividade das atividades que está sendo desenvolvidas de forma remota, né? Assim também como a circunferência de panturrilha, a gente também não teve uma diferença tão significativa. Então, ou seja, em poucas palavras, significa que durante essas 8 semanas, do qual eles passaram a fazer, depois de um período curto de pausa, de aproximadamente 15 ou 30 dias, que foi reformulado o programa para esse formato online, avaliando eles com o IVCF-20, verificou-se que não houve uma variação, não houve uma perda, né? Então, ou seja, um indício de que a atividade de forma online ela é muito relevante. Aí agora, após apresentar para vocês esse resultado desse estudo, dessa primeira fase, a gente vai mostrar também como que está sendo desenvolvido um vídeo demonstrando na prática como que está sendo feito as atividades de forma remota. Deixa eu só compartilhar aqui.
Então, para finalizar a minha fala, foi um período bastante desafiador, né, Camila? Do qual foram muitas adaptações que foram necessárias de ser feitas, mas eu acho que é importante compartilhar, nesse momento que a gente está falando com outros profissionais da área, a importância de se rediscutir e refazer a forma como o trabalho vem sendo feito, e isso tem se mostrado cada vez melhor, mais sólido e mais promissor, tendo em vistas aí os resultados do que esse primeiro estudo já vem nos apresentando. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez e passar a palavra novamente para os organizadores. Muito obrigada, gente, pela apresentação. Camila e Jefferson, excelente apresentação. Agora nós temos algumas perguntinhas aqui no chat que eu vou passar para vocês. As perguntas estão abertas aos participantes. Às vezes um tem um comentário, outro deseja complementar, então vocês fiquem à vontade, tá? A primeira pergunta que a gente tem é da Bianca. Ela falou o seguinte: para nós educadores físicos que sempre trabalhávamos em grupo e que estamos tendo que trabalhar online, vocês têm algumas ideias para mantermos os usuários motivados? Pois eles tendem a desmotivar-se. Vocês acabaram falando um pouquinho sobre isso, né, ao longo da apresentação, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Bom, no remoto é todo um desafio, né? Remoto, online, cada um usa uma nomenclatura diferente, né? O que a gente percebeu, né, depois que a gente apanhou bastante, né, Jefferson, que nós percebemos, quando o idoso, a maioria deles, estou falando do público que a gente trabalha, a maioria deles tem dificuldade com as ferramentas digitais. Então, quando ele vai para um programa de atividade física, que é todo online, e ele não conhece a ferramenta, já é o primeiro ponto para ele desistir, ficar desmotivado, porque ele vai tentar entrar, ele não vai ter paciência e isso vai ser desmotivador. Aí a gente precisa criar estratégias para isso. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos vídeos tutoriais, então a nossa equipe, ela fez uma busca no YouTube mesmo, né, Jefferson? Vamos abrir aqui, a gente buscou vídeos a respeito, a plataforma que nós utilizamos é o Zoom, né? Antigamente a gente tinha um problema para falar sobre marcas, né? Hoje não tem isso mais, todo mundo fala sem problema algum. O Zoom pareceu para nós a ferramenta mais fácil de ser utilizada, dentre as que a gente tinha de opção naquele momento. E para vocês terem uma ideia, a gente começou usando o Zoom gratuito, porque naquela época, hoje eu nem sei mais como que funciona, mas naquela época, para você ter uma reunião com mais pessoas, quando chegava 40 minutos, a reunião caía no gratuito. A gente demorou um tempo para conseguir recurso, para a gente ter condição de pagar o Zoom. Então, o que a gente pensou? A gente elaborou vários vídeos tutoriais nossos, com uma linguagem simples para eles, e vídeos por assunto, como entrar na aula de ginástica, como ligar o áudio, como ligar o vídeo. Então, a gente fez de uma forma bem didática, vídeos amadores, caseiros, e disponibilizou isso para eles. Deixamos uma pessoa na equipe como uma espécie de plantão. Então, eu tenho um idoso, foi matriculado na ginástica, mas ele tentou entrar na minha aula de ginástica, não conseguiu. Então, eu já sinalizo para a pessoa que está de plantão, já passo o contato do idoso, ela faz uma chamada teste. Então, ela entra em contato com aquele idoso, capacita ele no Zoom, então, quando ele vai para a ginástica, ele já consegue fazer. E a partir disso, o resultado foi excelente, porque os idosos começaram a fazer reuniões entre eles, porque eles aprenderam a fazer as reuniões. Aí gerou outras demandas, porque aí eles queriam aprender como fazer as reuniões, enfim. Então, o Zoom pareceu para nós a ferramenta mais fácil, que não precisava do e-mail também, era mais fácil, que era o link. Então, os tutoriais ajudaram muito, cartilhas, passo a passo, foi isso que capacitou. Porque, de verdade, entrar num ambiente virtual e você não conhece a ferramenta, isso já faz ele ter vontade de sair. Então, isso não seria benéfico para nós, não. Se eu posso complementar, uma outra estratégia também que favoreceu muito para o programa foi a participação de outros profissionais, né, Camila? Outras temáticas. Então, além das aulas regulares que eles têm, a gente conseguiu também, através da rede da UFMG e de contatos pessoais também, trazer pessoas com temáticas, com assuntos interessantes. Então, às vezes, ele não estava muito animado de participar da aula por essas questões técnicas todas, mas, poxa, vai vir uma nutricionista falar sobre alimentação no período de pandemia. Aí lá, não, mas isso aí eu quero ouvir. Eu não tenho que interagir, eu só quero ouvir o que ela vai falar. Então, ou seja, aquele momento já é um momento em que ele vai estar junto com a gente para experimentar. Ou seja, então, uma outra parte muito importante foi essa questão da familiarização, do estar ali naquele momento.
Então, a partir do momento que ele se permitia estar junto, seja para ouvir uma palestra, seja para fazer uma prática, né, Camila, como tantas que foram feitas, yoga e várias outras que não estão dentro das atividades regulares do programa, então ele se abriu mais, falou, até que eu acho que isso não é tão ruim assim quanto parece, né? Porque, assim, no primeiro momento a gente teve uma resistência enorme e quase que uma campanha interna de não utilização. O Zoom não é seguro, não vamos usar, isso não é confiável. Mas aí, então a gente, além de trabalhar nessa capacitação, na desconstrução, a gente também pensou nessa criação de momentos de experimentar, de estar junto, de discutir, de ouvir uma palestra. Então, isso, somado a todas essas questões que a Camila colocou, favoreceu muito, porque realmente, para quem sai da prática física, em grupo, presencial, companhia, amigos, vou ver meus amigos, além de fazer atividade, que muitos deles, né, Camila, a gente sabia já, eles não vão com uma atividade física como primeiro fator, né? Às vezes a socialização, às vezes muitos deles moravam sozinhos, então o fator social ali era o mais importante, era o prioritário para ele. Então a gente já identificava vários desses alunos, desses participantes com essas características. Então falar para esse aluno que agora é tudo virtual e que ele não vai ter mais esse contato, ele vai ter só o exercício que não seria o mais interessante, digamos assim, para ele, foi um desafio muito grande. Mas através dessas estratégias, trazer ele para esses momentos, isso favoreceu. Agora, um ponto, Mariana, se me permite, que estou vendo aí um ponto importante de ser falado aqui também para o pessoal, tem um outro benefício, né? Após vencer essa barreira, conseguiu entrar na sala de ginástica e tal, as contribuições para eles entenderem a importância do corpo deles e a importância do que esse corpo representa no espaço. Então, o remoto, ele possibilitou algumas oportunidades também. Então, o idoso, ele entra, ele não tinha oportunidade de se ver fazendo exercício. Então, quanto é prazeroso e tem uma importância na corporeidade, ele vê as carinhas, né, os colegas fazerem o exercício e ele também fazer, então ele se vê. Isso tem um benefício que ele eu posso dizer, quase que incalculável. Certo. Alguém gostaria de acrescentar? Não? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Gabriel Cândido. Ele colocou assim: como associar mentalmente o exercício ao benefício que ele proporciona? Como construir essa relação? Quem gostaria de começar? Sua palavra, Cristiane. Vocês me escutam bem? Sim? Bem, Gabriel, eu diria que essa é uma pergunta difícil de responder, mas se a gente pode contribuir de alguma forma, eu diria para você que nenhum exercício, por si só, ele é responsável pelo sucesso ao qual o propósito da prática nos diz, né? Então, é extremamente importante que quando se esteja realizando qualquer tipo de exercício físico, seja práticas corporais, seja exercícios em academia, que se esteja aí com uma atenção plena ao que se está fazendo, né? Até para o próprio desenvolvimento da consciência corporal, para que você consiga atingir os seus objetivos, né? Então, estar presente, entender o que é que você está fazendo, porque quando você está simplesmente em qualquer tipo de ambiente que seja, ou conectado ao celular, ou, por exemplo, numa academia, fazendo exercício ao mesmo tempo, você também assistindo a um programa de TV ou com o seu celular em mãos, você não está presente 100%, a sua consciência corporal fica comprometida. E trazendo um pouco mais para o nosso âmbito das práticas integrativas, quando se fala em práticas que se propõem também muito mais além do físico, uma conexão um pouco extracorpórea, digamos assim, essa atenção é importante, né? Então, aqui vou trazer o exemplo, o próprio Tai Chi Chuan, que eu citei na minha apresentação, a própria meditação, né, yoga, são práticas que requerem que realmente você esteja ali com a sua atenção plena, né? Vou também citar um outro exemplo que eu acho aqui que tanto a Camila como o Jefferson podem explorar e dar exemplos com mais propriedades que eu. Por exemplo, quando a gente está fazendo aí um exercício físico e a meta é o emagrecimento. A gente sabe que não só o exercício físico por si só, ele vai nos ajudar a alcançar essa meta. É necessário, por exemplo, um plano de alimentação associado, né? E vários outros fatores externos também que influenciam, como
o próprio conhecimento do que você está fazendo, o envolvimento e o compromisso, né? Então, são essas reflexões que eu queria deixar para você, Gabriel. Espero que eu tenha endereçado aí alguns elementos para você pensar. Alguém gostaria de completar? A Cristiane trouxe muito bem essa questão, e eu vou levar para um aspecto. Nós deixamos de oferecer a atividade física, ela não é mais, o exercício físico, não é mais aquelas 3 vezes por semana, o meu aluno chega para mim, ou o usuário, né, a nomenclatura que a gente utilizar, cliente, paciente, enfim, ele não é mais meu, entre aspas, 3 vezes por semana, 50 minutos. Ele sai das 3 vezes, daquela aula, 3 vezes por semana, 50 minutos, e tem um processo em casa, e tem uma ação multiprofissional. Então, eu preciso ter ações de educação em saúde, porque isso vai contribuir muito. Eu preciso desconstruir alguns conceitos. Por exemplo, nós vivemos um dilema muito grande, né? O idoso chega para nós, não posso agachar. O meu médico me disse que eu não posso agachar. E aí, a gente tem que desconstruir o conceito e ir construindo com ele. Tá, tudo bem, mas o padrão de sentar e levantar parece que mudou, mas é a mesma coisa. O padrão de sentar e levantar, ele é extremamente importante. Você faz isso para deitar, para levantar da cama, você faz isso várias vezes ao dia. Então, vamos ver que forma que você faz isso? Vou aprimorar esses padrões de movimento? Vou entrar com a educação em saúde? Aí vem palestras, cartilhas. Então, por exemplo, se eu estou num programa, eu ministro atividades físicas para um grupo de pessoas para risco de queda. Tudo bem, ele fica lá comigo 3 vezes por semana, eu fortaleço, eu faço exercícios de força, flexibilidade, estabilidade, mobilidade, enfim, toda essa cartilha, essa gama de possibilidades que eu tenho, e mando ele para casa. Ele chega em casa, eu não fiz um estudo com ele do ambiente da casa dele. Então, ele chega em casa, ele tem vários tapetes, nenhum deles tem antiderrapante, ele tem várias situações de queda na casa dele. Então, o meu trabalho está sendo benéfico para ele? Podia ser muito mais, está sendo, mas podia ser muito mais. Então, eu preciso fazer esse estudo do ambiente também, eu preciso acompanhar. Então, deixou de ser minha responsabilidade só ali, 3 vezes por semana, 50 minutos. Então, o que ele faz fora ali também Então, às vezes, na reabilitação, né, o que a gente sofre também, você faz tudo certinho com o sujeito, ele está reabilitando o ombro, por exemplo, ele chega em casa, pega um botijão de gás de qualquer jeito, machuca de novo. Então, o fora do período que ele está ali sobre a minha tutela, vamos dizer assim, eu preciso também dar orientações e direcionar para outros profissionais, trazer outros profissionais também para isso. Vai entrar aí cartilhas, vai entrar aí educação em saúde, outros profissionais, enfim. Obrigada. Camila, alguém gostaria de completar? Não? Então, vamos agora já... Bárbara, você está falando alguma coisa? Se tiver... seu microfone está desligado. Então, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos vocês, o pessoal lá no chat, tivemos participação de vários municípios, cumprimentar a todos, cumprimentar novamente aos nossos palestrantes aqui, que trouxeram reflexões muito importantes, e se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, vocês podem estar enviando lá para o nosso e-mail do núcleo, que é o contato.telesaudefm@gmail.com, que nós vamos estar respondendo, entrando em contato para possíveis dúvidas que tenham ficado, tá? Gostaria de agradecer a apresentação de vocês. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, Mariana. Obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigado.